Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa entrevista que temos aqui como tema recomeços, né? Então, nós vamos contar história de mulheres que estão com seus recomeços. Nem sempre recomeços fáceis, nem sempre recomeços felizes. E nós vamos estar nessa série agora focando em relacionamentos tóxicos. E o nosso objetivo é capacitar você, né, a espectadora, a reconhecer os sinais de um relacionamento tóxico, mesmo que você não esteja vivendo um relacionamento tóxico. Por quê? Porque às vezes a gente não consegue ajudar aquela amiga, aquela colega de trabalho, ou até mesmo dentro da sua família, sua mãe, seu pai, sua irmã, né? A gente não consegue perceber que aquela pessoa que está do nosso lado, que a gente ama tanto, ou nem tanto, mas que a gente poderia ajudar e falar: olha, você está em um relacionamento tóxico e que isso pode sim prejudicar a sua vida, a vida dos seus filhos, a sua história, a sua saúde emocional. Então, aqui, deixa eu só fechar aqui. Pronto. E a sua saúde emocional. Então, por isso, esse é o objetivo dessas entrevistas. E nós queremos agradecer essas mulheres que contam a sua história e nós podemos aprender, porque se elas passaram por isso, você não precisa passar por isso também. Você pode reconhecer este sinal, tá? E eu quero também aqui trazer que é muito importante você ouvir essa história sem julgamento. Vamos colocar o nosso julgamento lá para cima, né? Vamos ser muito razoáveis nos comentários, porque só quem realmente vive, só quem realmente está nessa história é que sabe realmente quanto é desafiador. E quando a gente está mergulhado dentro daquela realidade, como eu mesmo disse anteriormente, parece que não vai acontecer, parece que vai ter uma história feliz, parece que vai dar um jeito, e tem muita coisa, tem muitos aspectos psicológicos lá dentro. Então, durante essa entrevista, o que eu vou fazer? Eu vou tentar aqui dar uma pausa e trazer algumas reflexões para vocês, para que vocês possam aprender, tá? Então, nosso objetivo aqui é aprender. Eu quero convidar vocês que estão escutando, vão escutar essa entrevista, que vocês se envolvam emocionalmente, tá? E acolham com muita empatia, tá bom? E eu gosto sempre que elas entendam da onde você vem, né? Não precisa falar que região específica, pode falar só o estado, de onde você vem, como foi a sua família, como foi a sua criação, né? Quem é você? Apresenta um pouquinho de quem é você, por favor. Eu sou do estado de São Paulo, aqui no Brasil, né? Eu venho de uma família de classe média. Tive uma infância, uma adolescência assim um pouco diferenciada, porque eu estou dentro do espectro autista, mas foi um período saudável, né? Dentro do que se pode dizer de uma pessoa que é um pouco diferenciada, né? Nos seus relacionamentos sociais, comunicativos e tudo, mas eu me desenvolvi bem, né? Tanto que eu estou aqui falando, dando entrevista. E tive uma família também que, no que pôde, me deu estrutura, ajuda, foi tranquilo. Sim. E você, como é que foi para você se enculturar, se incluir, né, na escola, com amigos, essa relação social, por causa do autismo? A escola é muito complicado, né? Apesar que eu vivi numa época em que a escola era uma coisa mais ordenada, muito mais silenciosa, não é o que é hoje, né? Uhum. Mas mesmo assim difícil, né? Socialização zero. Passei a me socializar a partir dos 25, 26 anos. Muito difícil foi essa socialização. Mas sempre muito boa aluna, tenho altas habilidades, né? Então, tranquilo, assim, a questão do aprendizado, eu gosto muito de estudar e consegui lidar bem. Eu tenho, você vai perguntar sobre isso, mas eu tenho uma boa autoestima, uma boa aceitação da minha condição, sabe? De autista. Sim. Uhum, sim. Nossa, que interessante. Então, quer dizer que você é autista e tem altas habilidades? Para vocês que não sabem aqui, isso é uma característica particular e muito interessante sobre a questão das altas habilidades, porque as altas habilidades, isso faz com que ela tenha boas capacidades em algumas áreas. Quais são as suas áreas de alta habilidade? Matemática,
matemática, música, escrita, leitura, são as áreas que eu mais gosto. Ai, que legal. Mas então, nessa questão, o que mais te afetou realmente foi a questão social, né? Então, a interação social foi um desafio. Interação social e a comunicação é o que mais me prejudica. Ah, tá. Uhum, sim. Então, você se sentiu muito sozinha na adolescência, esse desenvolvimento nessa fase? Você se sentia muito sozinha? Na verdade, não. Eu acredito que esses hiperfocos, essa busca pelo conhecimento, era uma coisa que foi sempre me preencheu bastante. Não me sinto sozinha. Estou sempre muito envolvida com as minhas coisas e isso me faz muito feliz. Sim, sim. E por causa disso, você conseguiu trabalhar? Você conseguiu um trabalho? Sim, eu sou professora, já estou até me aposentando e Ah, que pensando em maravilha! novos trabalhos. Muito jovem para me aposentar. Para mim, eu já faria, porque eu sou psicóloga, né, gente? Se vocês não me conhecem, eu sou psicóloga de formação. Eu já faria um outro vídeo só para entender essa questão que ela é autista e foi professora. Só isso a gente já tem que estudar e já é fantástico, né? Ai, que maravilha! E de que série? Alunos de qual idade? Ensino médio. Ah, ensino médio, legal, muito legal. Médio, Então tá. Então você foi lá, cresceu, tinha altas habilidades, conseguiu se inserir, conseguiu trabalhar, tinha uma estabilidade familiar. Mas você já teve algum relacionamento antes desse seu relacionamento que nós vamos entrar agora? Não, ele foi a primeira pessoa da minha vida. Sim. Então agora ele foi a primeira pessoa que se despertou aí para você, né? Sim. Bom, então aqui, gente, eu peço para que ela me manda um pouquinho do roteiro da história. E aqui você falou assim: olha, eu conheci meu marido enquanto ele trabalhava de motorista de transporte escolar. Então, eu estava nesse contexto da história, né? E eu ia para o trabalho, né? E você colocou essa questão por você ser autista, você não conseguia perceber se tinha alguma intenção ou não. Não. Né? Mas ele puxou papo, como é que foi? Conta pra gente como é que foi essa relação de vocês, como iniciou? Não, eu não conversava com ele, né? Não conversava. Os alunos brincavam, né? Os alunos no transporte brincavam que ele tinha interesse, mas eu não percebo, são coisas que eu não consigo perceber até hoje, né? Se existe assim, uma paquera, um homem interessado em mim, uma coisa que eu não consigo ainda compreender. Ele foi direto, um dia ele foi direto e perguntou se eu queria casar com ele. Ah, diretamente ele já perguntou para você se eu queria casar com ele? E como é que foi? Aí eu estava com uma vontade muito grande de ser mãe. E o tempo estava se passando, eu já estava com 34 anos, né? E aí, quando ele me fez essa pergunta, me veio essa questão na cabeça, né? Ai, até essa idade sozinha, na minha condição, e nunca, né, nunca percebi que ninguém interessado em mim, e fui fazer aí uma análise estatística da vida dele, uma coisa bem matemática. Então, o que eu vi nele? Eu vi um homem honesto, trabalhador, um homem que não andava, não bebia, não usava drogas, não era um homem que assim saía com muitas mulheres, um homem pacato, um homem caseiro. Eu fui elencando essas coisas que nós consideramos assim qualidades, né, para um bom marido. Sim, E eu fui sim. percebendo tudo isso, eu já percebia, já sabia que ele tinha assim uma vida muito regrada, muito bem estruturada, uma pessoa muito tranquila. E eu pedi para ele um tempo, 15 dias, para pensar um pouco, e eu fui fazendo essa análise mais aprofundadamente e decidi que casaria. Sim. Então, você vai fazendo esse check, né? Mas aí você foi uma conversa. Ele perguntou, vocês foram tomar um café, ele foi conversar e você foi perguntando. Foi. Não fiz tantas perguntas, porque, na verdade, eu já sabia, né, da vida dele toda. Ele da minha também, conhecia já um pouco das minhas características, porque quando eu tenho crise, eu precisava, naquela época, hoje não, hoje eu já evolui bem mais. Mas quando eu tinha crise, eu precisava ser hospitalizada, ele sabia disso. Então, a gente não precisou
conversar muito sobre a nossa vida. Nós sabíamos mais ou menos, né, como era a nossa rotina. Uhum. Então, mas aí você tinha falado que as pessoas já brincavam com relação a isso. Você acha que você já tinha desenvolvido um interesse? Não, eu levava isso como uma brincadeira mesmo, nunca pensei que tivesse algum interesse. Uhum. Agora eu vou fazer uma pergunta que é a nível de conhecimento mesmo, tá, gente? Quem tem, o pessoal vai assistir, conhecimento. Nesse caso, quando entra essa oportunidade, isso surge como um hiperfoco dentro do autismo ou não? Pode ser, né? Pode ser que ele se tornou um hiperfoco na minha vida, Uhum. por eu também querer ter uma família, por eu querer ter filhos, né? Principalmente, ele pode ter se tornado um hiperfoco, sim. Sim. Como é que é a relação, como é que você, pelo fato de ser autista, como é que funciona a questão do amor? Você sente que você se apaixonou? Eu sinto que não me apaixonei. Foi uma Uhum. questão muito racional, né? E depois, sim, depois eu teve a questão da dependência, mas a paixão, o amor, eu acho que até hoje eu não conheci. Nossa, sim. Mas então depois de 15 dias você aceitou? Aceitei. Uhum. E antes disso, só para perguntar assim, teve algum um carinho, um beijo, um pegou na mão, alguma coisa desse tipo? Teve um namoro, até o dia do casamento, né? Teve um namoro. Foi agradável para mim, eu gostei, né? Foi a primeira vez que eu tive essa experiência, eu gostei, Uhum. me senti bem, eu gostei do toque dele, eu gostei do jeito dele, foi agradável. Sim. E ele conversava com você, ele era carinhoso, como é que foi esse processo? E quanto tempo vocês namoraram também? Namoramos 2 meses só, aí chegou a certidão de casamento, de nascimento dele, e nós já casamos. Tá. E você chegou a conhecer a família, algum parente dele? Isso também estava dentro da minha análise, conhecer a família, saber se eram pessoas de boa índole, conheci pessoas ótimas, os pais dele, nossa, um amor de pessoa, os irmãos, analisei muito isso, a questão da união da família, da criação, se tinham algum vício que poderia vir na genética dos meus filhos, tudo isso eu fiquei. Sério, até isso, tinha uma questão da genética. Até isso eu fiquei pensando, né? O que pode vir dessa família para os meus filhos? E Uhum. tudo era muito bom, a família dele até hoje muito minha amiga. Sim. É assim, ele tinha 43 anos, né, na altura. É. Não tinha diferença de idade. Por que ele não tinha casado até aquele momento? Você sabe? Bom, ele diz que, né, que o motivo até de ter gostado de mim, não ter casado até aquele momento, é porque ele não via, ele queria uma mulher mais ou menos nos moldes do que era a mãe dele, uma mulher séria, uma mulher mais recatada, uma mulher que não fosse assim de muita conversa, com muitas amizades, que saísse muito. Ele queria uma mulher mais caseira, e aí ele não achava isso, né? E em Uhum. mim ele viu tudo isso. Uhum. Olha só que interessante, gente. É por isso que a gente faz essas perguntas, porque aí a gente extrai as características valiosas. Isso daqui já diz muito, né, sobre ele, né, nesse caso, para ajudar essas mulheres a analisar. Quem é essa mulher que fala pouco, que tem poucas amizades, que é mais como a mãe, que é mais conservadora? Então, ele está pegando um padrão conservador, né? Ele está pegando a mãe, né? Mas se você vê a característica dela e ela assemelha a mãe, então é um padrão mais conservador. Então, ele já quer uma mulher que seja mais fácil de controlar. Ele não vai pegar uma mulher que é para frente, que dá show por qualquer coisa, que ele sabe que vai ser difícil de controlar e de dominar. Ele vai procurar uma mulher desse perfil. Então, que já é um sinal muito interessante para a gente poder falar aqui. E aí, é interessante, porque essas características que você trouxe agora, mas eu estou vendo aqui, que eu tenho um roteirinho que eu sigo aqui, que aqui você está falando assim, no começo ele te tratava bem, né? Ele era carinhoso, conversava. Isso, para mim era um tratar bem, né? Muito carinhoso, ele conversava comigo, ele me ajudou em muita coisa, assim, me ensinou bastante coisa,
da vida, dos relacionamentos sociais. Essa parte foi muito produtiva, sabe? Eu gostava muito porque eu aprendi bastante com ele, até mais com algumas terapias. Uhum. Então, esse início foi muito bom. Aí planejamos gravidez, também foi muito gostoso, que era o que mais queria, né? Sim. Então, nesse tempo todo, ele não mostrou nenhum sinal de agressividade no falar. Agressividade não, mas eu perdi totalmente minha liberdade que eu tinha, né? Sim, Do dia do você falou casamento em diante. e no começo, eu achei, logo no começo, você já achou ele muito controlador. Já. Casei e a minha vida se tornou só ligada a ele para tudo. Uhum, nossa, então ele, aqui você colocou, ele ia comigo em qualquer lugar que eu fosse. Sim, qualquer lugar que eu fosse, nada eu podia ir sozinha, nada, nada, nada. Mas ele colocava isso como uma coisa assim, de estar sempre junto, é romântico, é começo de casamento. Para que você vai sozinha se eu posso ir com você? A gente casou para estar junto, para fazer tudo junto. Mas, na verdade, dá uma sensação de, né, sendo sufocado em algum momento, porque eu passei 34 anos, né, livre, de certa forma. E tem uma hora que você quer dar uma volta sozinho, né? Escolher uma roupa, um sapato, fazer qualquer coisa. Sim. E nada eu podia fazer sozinha mais. Ali Isso acabou. aqui, nós vamos dar um alerta aqui para as namoradas, que já vê que o namorado, e tem mulher também, né? Ciumento. Tem aqueles ciumentos. Começa com aquele ciúminho gostoso, porque no começo é gostoso, mesmo que está sufocando, mas é gostoso, né? Paixão. Então, fala assim, a pessoa não faz mais nada na vida, você fica o hiperfoco, vamos aqui adaptar aqui, vira o hiperfoco da pessoa. Que se vê todo dia, né? Sai do trabalho, vai todo dia encontrar a pessoa, até que casa. Casou, depois sai do trabalho, tem que ir para casa. Se for sair, tem que sair junto. Se for no supermercado, tem que ir no supermercado junto. Se for respirar, tem que respirar junto. Você só consegue fazer algumas coisas que não dá para incluí-lo. Ou ele, e assim, é muito interessante. Qual era a rotina dele? Ele saía sozinho? Também não. Não saía sozinho. Para nada. Eu perguntei para saber disso. Ele já é um comportamento dele, né? Ele é mais caseiro, ele está fazendo isso porque ele não gosta de sair, ele está fazendo isso porque ele não tem muitos amigos. Então, já não tem muitos amigos, já é caseiro, já pegou uma mulher mais controladora, já não deixa você sair, mulheres. Esse é um caminho que você já tem que começar a ficar atenta. Por quê? Porque com o tempo, isso realmente sufoca e vai ficando cada vez mais difícil, né? Aí, então aqui você também falou que com o passar do tempo, né, ele foi ficando distante, porque vocês planejaram o filho, e como é que foi essa evolução? Nós tivemos os nossos filhos, né? Até aí foi tudo muito bom, e aí ele começou a ficar distante, começou a falar cada vez menos, nossos diálogos foram diminuindo, e era eu cuidando das crianças e ele cuidando, às vezes, da manutenção da casa, fazendo alguma coisa em casa, e o relacionamento foi ficando bem, bem distante. A gente já quase não tinha mais comunicação. Sim, Daí então, ele começou a mudar depois dos filhos. foi. Sim, isso é uma coisa que não vai dar para a gente falar tanto aqui, porque como tem a questão do autismo também, tem muita... É diferente a forma também que uma pessoa vai tratar a outra, né? Não que ele vai te tratar diferente por causa disso, mas ele vai perceber alguns padrões em você e ele vai começar a agir a partir daqueles padrões, não é? Porque tem uma questão da estabilidade, né? O autista, ele é mais estável. Diferente de uma mulher que tem na cabeça na telha, que tem mulher de tudo, né? Põe na cabeça uma coisa, quero viajar, quero comprar uma roupa, quero não sei o quê. Não, né? Vai ser diferente. Isso vai ser diferente. Então, ele vai agir conforme mais aquele padrão. Mas eu acho isso interessante porque nesse perfil, geralmente, quando é um perfil mais narcisista, ele já começa a ser controlador, mas ele ainda está naquela fase da conquista. Ele ainda está naquela fase de manter as coisas do jeito que ele quer. E não é difícil, não é raro a gente ver que o homem ele tem um plano de ter um filho com aquela mulher. Então ele coloca, é como se ele tivesse uma meta. Eu vou casar, eu quero ter um filho seu.
Então, aquele homem, ele faz tudo, né? Ele é aquela controlador, mas faz tudo, até você ter o filho. E depois que tem o filho, parece que muda. Também não é raro, viu? Acontece com frequência quando a pessoa tem essa tendência já a ser mais agressiva, de ter um relacionamento tóxico, e por aí vai, acontece bastante. Isso. Então, aí, quando você teve os filhos, ele começou a ficar distante. Foi. Uma coisa interessante, porque o que aconteceu? Quando foi para nós termos as crianças, né? Conversamos com um psiquiatra, e ali ele conseguiu entender que dentro do espectro autista, com as crianças, eu passava a ser mais dependente dele. Eu ia precisar de muito apoio para ser uma mãe autista, trabalhar, ser dona de casa, e foram 2 crianças com uma diferença de menos de 2 anos. Os 2 Nossa. pequenininhos, Então, ali ele compreendeu bem que eu já estava sob o domínio dele quase que completamente, né? Então, não precisava mais se esconder tanto atrás de um homem tão carinhoso. Ele já sabia que eu estava... e eu verbalizava isso também, né? Que nós tínhamos que criar esses filhos juntos, que eu me sentia dependente muito mais agora, que eu tinha medo de ficar sozinha com essas crianças. E aí ele estava com tudo na mão já, né? Já estava com tudo na mão. Então, vamos falar aqui sobre era um sonho seu ter esses filhos, então você estava realizando um sonho, mesmo que com certeza te assustava, né? Você realizava os sonhos. Então, quando você procurou, seus filhos não nasceram autistas. Só um. Ah, sim. Tá bem. O primeiro ou o segundo? Segundo. Tá, interessante. Estou perguntando isso por causa do grau do desafio, né? Se fosse o primeiro, logo no primeiro, já estaria com um grau de desafio, né, no desenvolvimento, mas foi no segundo. Agora, quando é que começou a questão financeira? Foi tão sutil que realmente eu não sei nem te dizer quando, né? Começou assim, primeiro começaram assim, as ofensas, né? Muita ofensa. Ele mudou radicalmente nisso. E Depois que ofendia os meninos muito. nasceram, ele começou a ofender. Além dessa distância, depois desse distanciamento, nossa, as ofensas eram constantes. Não ofensas assim de xingamento, mas para me autodestruir da minha imagem mesmo. Feia, não serve para nada, ninguém nunca te quis, só eu que te quis. Isso foi uma coisa assim que ele fala até hoje, né? Ninguém te quis, ninguém nunca procurou você. Fui eu que te achei e eu sou o salvador da sua pátria, né? Da sua pátria. Você tem que me agradecer. Isso. No fundo, o que está no fundo você tem que me agradecer por eu ter te dado essa possibilidade, essa vida, né? De ter te feito mulher, de ter te feito mãe, de ter aceitado casar com você, o que nunca ninguém faria. E aí começou esse jogo assim, que foi minando as minhas forças, né? Foi me deixando mais vulnerável. E aí ele aparecia com muitas dívidas e chegava ao final do mês para pagar tudo isso, não tinha como. Ah, então vamos fazer o empréstimo. Tá, mas nessa questão, quem administrava o dinheiro? Você recebia e você administrava o dinheiro, ou ele começou a administrar, pagar as contas, porque afinal era. Tudo tem um motivo, né, gente? Porque talvez afinal ela era mãe, estava cuidando dos filhos, deixa que eu faço para você. Como é que foi? O dinheiro vinha para minha mão e as contas também. Né? E Tudo você na minha pagava? mão. E eu tinha que pagar. Só que eu não controlava os gastos dele, né? E aí a conta não fechava final do mês. Sim. Então, e aí, como é que. Aí ele falava assim, não, então nós vamos. E ele gastava com o quê? Isso que foi muito interessante. Eu comecei a pesquisar com o que gastava. Muito cartão de crédito, né? E eu fui olhar as faturas, eu esperava achar o quê? Restaurante, hotel, coisas de um homem que está traindo a esposa, né? Mas eu só achava supermercado, hortifruti, farmácia. Falava, gente, mas é muito dinheiro só para isso, para 4 pessoas.
nunca desconfiei, sabe? Que Uhum. aí teria uma segunda família. Já estava isso aqui, ó, na minha boca. Não tinha uma segunda família aí, não. Você descobriu depois que teve uma segunda família? Depois ele me contou. E aí eu Gente. estava muito endividada, muito mesmo. Sim. Com Ele meu trabalhava? salário, Nessa altura ele trabalhava ainda? trabalhava. Uhum. Gente, nesse ponto aqui que vocês estão ouvindo, eu acho que é muito interessante de falar, porque às vezes a dependência não, a violência não vem só verbal, nesse caso que estava nessa altura, não vem só verbal, ela também vem financeira. Então, tem casos que a mulher fica dependente financeira do homem, e isso é um dos motivos para desvalorização, e um dos motivos para que o homem possa realmente manipular e ter você ali presa. Mas existem casos que o homem tendo uma mulher que tem estabilidade financeira, ele quer que a mulher continue tendo estabilidade financeira para pagar as contas dele. E aí que você começa a adquirir dívidas. Então você também fica presa a esse relacionamento por causa das dívidas. Porque tem, nesse caso, eu não sei, nesse caso nós vamos perguntar para ela, nós vamos descobrir, mas às vezes a pessoa fala, não, nós vamos junto resolver, não, eu vou dar um jeito, eu vou arranjar um emprego, ou eu vou pegar um empréstimo, e aí nós vamos resolver, e você vai adquirindo essa dívida. Também, eu não sei se aconteceu isso aqui com você, mas é muito comum, às vezes o homem, ele é um provedor, só que ele tem gastos muito altos, então ele mesmo faz os empréstimos. Só que aí vocês precisam, para fazer o empréstimo, colocar a casa de vocês. Colocar a casa de vocês para o empréstimo. E você também tem que assinar, porque você também teria direito à casa. Então, só que se vocês se separarem, você também vai ter direito à dívida. E a mulher fica ali presa naquele relacionamento. Por quê? Porque ele gasta muito. Se fosse você, você não gastaria, porque você tem ordenado baixo, ele tem ordenado alto. E você ali fica com o seu dinheirinho só para pagar todas as despesas, que não dá o suficiente, e ele gastando mais, e você adquirir uma grande dívida. Então, isso também acontece muito, tá, gente? Então, por que eu tiro muito isso? Que a gente está começando agora essas entrevistas, porque eu trabalho há 12 anos, gente, na área da psicologia, atendendo mulheres, né? Depois, nos últimos 6 anos, mais específico, na área de relacionamento, mas atendendo mulheres. Então, essas histórias acontecem mesmo. Mas então, vamos deixar essa coisa que você jamais imaginava que era para uma família ali mais para frente. Mas você, vou ter que perguntar agora, não vou deixar mais para frente. Mas você sabe quanto tempo que ele estava com você e ele já tinha essa família? Não, não tenho ideia. Tá, você Porque não já sabe. nessa altura, desculpa, Lucy, nessa altura, o que acontecia? Já não tinha mais saídas, né? Eu não saía mais. Só ele com as crianças. Então você parou de trabalhar? Não, só ia trabalhar, era o único lugar que eu ia. E ele ia no meu serviço ainda na metade do expediente, às vezes com a desculpa de levar um lanche, eu vim trazer uma fruta para você, e ele ainda ia lá quase que todos os dias, na metade do expediente, para, não sei, para olhar o que ele ia fazer lá. Isso daí é para mostrar para você, psicologicamente, isso é para ter um efeito emocional, psicologicamente, que você estava no controle dele. Até para garantir também se você estava contando para alguém o que vocês estavam passando. Porque lá ele consegue saber a maneira que as pessoas vão tratá-lo, ele vai saber. Entendi. Se tiver tá tudo bem, todo mundo tratando ele maravilhoso, fulano de tal, tudo bem? Ela não falou nada, tá tudo pelo controle. E sem falar que você sabe que determinada hora ele pode chegar, a qualquer momento ele pode chegar lá. Então, você tira ainda mais o efeito psicológico, né, que você está livre. Né? Gera uma dependência emocional ainda maior. Nossa, e nem tinha necessidade. Olha, pensa, a pessoa vai ficando tão incisiva em ter o controle mesmo, em manipular aquela pessoa, que ela chega a esse ponto. Então, ele começou... agora eu vou te perguntar uma outra questão. Mesmo você sendo autista, você, com pouco relacionamento, tinha alguém que você falava sobre o seu relacionamento, uma amizade, alguma coisa? Não, eu não falava. Ninguém sabia, ninguém imaginava. Não, ninguém imaginava. Você ia para o seu trabalho, voltava sofrendo,
e ninguém sabia. É. Sim. Gente, isso é um sofrimento silencioso. Por isso que aquilo que a gente está fazendo aqui é fantástico. Porque a maioria dessas mulheres que hoje estão passando por isso, ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, o pilar social, a primeira coisa dentro desse relacionamento, quando ele vai começar a ficar tóxico, tem que passar pelo processo de ele tentar te afastar um pouco da sua família e te afastar dos seus familiares. Totalmente. Ou dos seus familiares, não, dos seus amigos. Ah, os seus amigos não prestam, eles só pensam nisso, naquilo. Ai, hoje eu não quero sair, não quero churrasco, não gosto de ninguém aqui em casa. Sempre vai ter um motivo. Né? Ele também falava isso? A mesma coisa, é. Ele falava isso, então, não chamava ninguém. E a sua família? E como é que nessa altura, como é que estava a relação de vocês com a sua família? Você podia visitar a sua família? Então, minha família, ela entende pouco do comportamento autista, né? Então, muitas vezes o relacionamento não era tão bom. Mas a gente convivia. Só que ele falava assim para mim: essas coisas que sua mãe, suas irmãs falam são para te ofender, você não entende, você não está compreendendo que elas estão te ofendendo, elas estão te maltratando. E aí, aos poucos, ele foi me afastando, né, da família. Algumas pessoas com quem eu falava também, ele ficava muito irritado, muito nervoso, vamos embora, vamos sair daqui. Se eu encontrasse alguém, começasse a conversar. Então, sempre no sentido de me afastar, né? A gente dá aula e acaba fazendo muita amizade, conhecendo muita gente, né? Então, eu tenho um certo carisma com as crianças, com os adolescentes. E ele não gostava nada disso, né? Ele tentava evitar ao máximo que eu parasse para falar, fizesse amizades, ou fosse na casa de alguém, ou alguém na minha casa. Na minha casa, com ele junto até sim, mas nunca sozinho. Sim, gente, então fiquem atenta, fiquem atenta. Então, não gosta de receber ninguém em casa, não sai para. Às vezes a pessoa não gosta mesmo de receber, mas então vamos marcar no restaurante, né? Vamos marcar no restaurante, vamos marcar num jantar, numa sexta-noite, em algum lugar, né? Não gosta da sua mãe, não gosta do seu pai, ele é muito assim, muito assado, mas assim, não casou com a família, né? Quando a gente casa, a gente também casa com a família, né? Vai, não aguenta, fica uma meia hora, 40 minutos, mas vai, né? É família, né? As crianças precisam de contato também com a família, se é possível, né? Se a família, a criança, a família precisa de contato. Então, assim, gente, não entram na bolha, porque isso aí é entrar na bolha. Então, por isso que as pessoas falam assim, mas por que ela não percebe? Por quê? Porque é uma pessoa falando na sua cabeça, ali, todos os dias, colocando coisas na sua cabeça e você não está com nenhum ponto de visão diferente. Né? Você não está compartilhando isso para ninguém, ninguém sabe, você não fala o que você pensa e você começa a acreditar. Isso chegou ao ponto de você começar a acreditar no que ele falava? Antes das agressões verbais, eu acreditava nele. Quando ele começou a me ofender, aí eu comecei a desacreditar. E comecei a abrir os olhos e me desvincular um pouco. Eu vou dar uma antecipada aqui, que eu percebo que, como você é muito inteligente, você tem alta habilidade, então a sua conexão primária ela não é emocional, né? Ela é racional. É racional. Então, isso é uma das coisas que fez ela fazer essa conexão rápido. Olha que interessante ela ter falado assim, depois que ele começou a me maltratar, me xingar, eu comecei a desconfiar dele. Tem gente que não, ele me xinga e ele é uma boa pessoa, né? Ele me ama, ele fez isso porque ele estava nervoso, ele fez isso porque ele estava cansado, ele fez isso porque ele estava ansioso, né? Porque a pessoa se conecta com o emocional. Como você tem altas habilidades e a sua conexão é racional primeiro, ela foi pela lógica, né? Se ele me amasse, né? Não faria isso. Não faria isso, foi pela lógica. E não, olhe como razão pode nos ajudar, principalmente nesse caso. Né? Me parece pouco, mas não é. Não parece que. Porque as mulheres ficam acreditando, a pessoa está lá batendo nela e ela acredita, porque muitas pessoas, às vezes, a pessoa agride e depois chora pedindo perdão.
Então, fala, ele se arrependeu, ele gosta de mim, né? Mas a razão, vamos supor, se é uma pessoa que usa mais a razão, ela vai falar assim, não, se ela gostasse de mim, isso não é uma atitude de quem ama, não é? Por isso que a gente olha, como a gente não tem nenhuma relação afetiva, às vezes, na história, quando a gente olha racionalmente, a gente acredita que é óbvio, né? Mas quem está na relação, não, né? Então, olha só que interessante aqui, gente, você já está ajudando muitas mulheres, só contando aqui essa parte dessa história, está ajudando muitas mulheres. Tá, e aí, quando ele começou com as ofensas, e aí como é que foi a convivência com os meninos? Os meninos começaram a ficar revoltados com ele, lógico, né? Porque mãe, e eles são muito cuidadosos comigo, muito amorosos, e nós temos uma relação de muito diálogo, muito companheirismo. Ficamos o dia inteiro junto, que eu trabalho no período noturno, justamente para passar o dia com eles, para acompanhar a atividade de escola, que eu amo tudo isso, né? Atividade de música. Então, nós temos um relacionamento muito próximo. E aí os meninos começaram a ficar muito revoltados, né? Ficaram contra ele. Sim, sim. E aí, só para as pessoas também, eu sei que seja uma parte difícil, mas pode falar como é que chegou essa evolução? Como é que ele te tratava? Como é que ele o que ele falava para você? É sempre isso, né? Sou feia, mal arrumada, desajeitada, uma mulher que não desperta interesse em ninguém, né? Por que cheguei aos 34 anos e nunca tive um namorado? Porque, claro, quem ia me querer? Uma mulher sem graça nenhuma. E se eu deixasse ele também, eu ia morrer sozinha, ninguém nunca vai ficar comigo, né? Não sou uma pessoa interessante para nada. Sempre a conversa era sempre essa, e essa questão também de sair com as crianças e me deixar sozinha também foi minando muito a minha força, sabe? Me deprimia muito isso. Eu não poder estar junto com meus filhos nos horários de lazer, né? Sim, o que ele fazia? Conta para mim um relato que foi marcante para você, se você puder, né? Que você poderia sair com as crianças e ele não foi, ele não deixou. Não tem um relato, era todas as vezes. Todas as vezes. Chegou uma hora assim, agora é o horário que são 2 meninos, né? Agora é o momento dos homens. Começou com essa conversa. Esse momento dos homens se tornou frequente. Todos os finais de semana era final de semana de passeio de homem, é coisa de homem. Mulher não se envolve nas nossas coisas, né? Tá. Ele chegou a fazer um aniversário, uma festa de aniversário de homem. Não acredito. Que não pôde vir as amiguinhas, eu não pude participar. Não acredito. A festa de aniversário dos seus filhos era de homens e a mãe não podia participar. Não, eu não pude cantar parabéns, eu não pude participar, era festa de homem. Nossa. Aí, esse dia do aniversário... Foi quem assim. A mãe sabe. Destruiu bastante, Nossa, sim. E aí eu quero, para chegar nessa parte que ele começou a utilizar dos seus gatilhos, eu queria que você me falasse quais eram os seus gatilhos. Isso também vai ajudar outras pessoas. Mudar as coisas da casa de lugar, trocar os móveis de lugar, ou trazer algum enfeite novo para casa. Querer que eu vá em algum lugar sem que isso esteja dentro da minha rotina. Eu tenho que ter uma rotina bem organizada, ela tem que ser respeitada, né? Desmarcar alguma coisa também é ruim, uma coisa que já estava agendada e de repente falar, não vou porque não quero ir, sem motivo. Na fala ele me provocava muito porque aí ele usava todas essas coisas que eu não entendo, coisas que estão nas entrelinhas da conversa, que ele queria que eu estivesse entendendo, eu não conseguia, comparações, figuras de linguagem. Sim. Aí ele dizia assim, você é tão estudada, você estudou tanto e você não está entendendo o que eu estou falando? Eu falava, eu não estou entendendo nada do que você está falando. E ele insistia com isso de uma forma muito cínica, sabe? Sim, muito sofrido, porque é desgastante emocionalmente isso. Isso é o que mais me desgasta, às vezes até evito de conversar com algumas pessoas,
porque se eu não entendo, eu fico muito angustiada. Se eu não estou entendendo a conversa. E isso é um ponto fraco meu mesmo. Então, tem que ter uma conversa clara, objetiva comigo, sempre de forma sem nenhum tipo de comparação ou de colocação, nem uma expressão facial também. As expressões faciais me deixam muito angustiada, que eu não sei o que quer dizer. Sim. E isso eu vou ficando muito nervosa. E aí as conversas com ele era sempre assim. Isso ele sabia que rapidamente ele me tirava do controle. E quando você entrava em crise, você chegou a mencionar que nessa altura você ainda precisava ir para o hospital? Nessa altura já não, ele não me levava para o hospital, né? Lógico que não, né? Aí ele já me dava medicação em casa mesmo, ele já tinha pedido para psiquiatra, uma medicação que ele pudesse ministrar em casa, ele me dava numa dosagem mais alta. E aí eu passava 1 dia, 2 dias dormindo, acordava muito pouco e ficava assim dormindo por dias. E ele com as crianças. Mas isso aconteceu quando ele me contou que ele estava me traindo e eu disse que não seria mais esposa dele. Ah, é? Numa briga, ele acabou contando que estava te traindo. Não precisou nem de briga, porque eu acho que ele achava que eu já estava tão dominada por ele, né, que ele simplesmente contou tranquilamente. Eu também tranquilamente escutei, falei, tudo bem, né, uma opção sua, só que você pode ir embora, né? Nosso casamento rompeu aqui. Ele falou, não. Ele falou que não. Não, essa casa é minha, essa família é minha, você é minha esposa, aqui estão os meus filhos, e daqui eu não vou sair, e você vai continuar sendo minha esposa. Aí começou a violência mesmo, né? Sério, então ele queria que você aceitasse já, porque você chegou a cobrá-lo alguma vez sobre esses valores, perguntá-lo sobre esses valores de comida, que era muito alto, os empréstimos? Eu perguntava e ele dizia que era da casa mesmo, que era despesa nossa mesmo. E quando como é que você se sentiu quando ele falou que tinha uma outra família? Na verdade, como eu já estava cansada, né? Eu falei, agora é a hora, né? Sim. Eu fiquei vou dizer que fiquei com medo, sim, fiquei assustada na hora. Falei, agora é a hora, chegou um momento que acabou, não tem como continuar, eu não vou aceitar já aceitei muita coisa e agora é o fim mesmo. E fazia quanto tempo que vocês estavam casados? 13 anos. 13 anos aguentando tudo isso. Eu fiquei com medo, bateu aquele medo assim muito forte de falar, pensei na hora. E agora, sozinha, eu e essas crianças, né? Que era o que ele sempre falava, e eu também já tinha esse medo. Sim. E numa situação financeira complicada. Mas eu falei assim, não, daqui não vai. Acabou aqui mesmo. Sim. E ele ajudava a pagar as contas? Ele me dava, o pagamento dele ele me dava. Né? Mas essas dívidas que ele fez, não. Isso ficou tudo comigo. Sim, ficou no seu cartão de crédito. Ficou, meus cartões de crédito ficaram, os empréstimos ficaram, né? Agora tá tudo na justiça para partilha, né? Nossa, estava tudo no seu nome, agora você está tentando dividir. Porque ele fala que não é dele, né? Tem essa questão, né? Que ele pode. Tá no meu nome, a dívida é do casal. A dívida do casal, mas ele ainda pode tentar recorrer, né? Porque tem essa questão, né? Não que ele vai ganhar, mas espero, né? Né? Mas que assim não é só isso, né? Tem todo o estresse, porque às vezes a mulher pode pensar assim: eu dou meu cartão, se ele não quiser pagar, depois eu processo ele. Mas não é simples assim. Não é simples assim, né? Porque tem gente que acha que é tudo fácil, até que você tenha que recorrer na justiça. Né? Bem complicado. Então, aí ele falou, então ele nessa fase, quando começou a briga insuportável, então ele começou a evoluir, tanto nas brigas, chegou a ter violência física? Contra mim, não, só as crianças. É? Porque quando ele viu que essa tática de me deixar descontrolada, me dopar, me manter trancada, eu não ia voltar atrás
para voltar a ser esposa dele, ele falou, então agora eu vou judiar dos seus filhos. Ele chegou a falar claramente para você? Claramente. Dos seus filhos? Então você acha que ele não tinha amor pelas crianças? Hoje eu vejo claramente que não. Aí ele começou a judiar das crianças. E assim, depois de alguns momentos de agressão, teve uma que foi mais intensa. Eu tive a ajuda de um conselheiro tutelar, amigo da família, que veio até aqui no horário que ele não estava, né? E falou para mim, ó, ou você vai, ou você vai perder as crianças. Sim, porque se a mãe não entrar com alguma atitude, ela vai ser cúmplice. E ela perde as crianças. Foi nessa hora que eu falei, agora não tem para onde eu correr, né? Eu tenho que fazer essa denúncia de qualquer jeito. Aí eu fui e fiz. Fui na delegacia. E antes disso, que já estava muito insuportável, você falou, é agora, é a hora, mas você... que passava ali na sua cabeça? Você falava assim, eu sei que geralmente passa, estou perguntando isso, que é assim, como que eu vou fazer? A pessoa não sabe como, ela não vê uma saída, né? A pessoa, quando ela está nessa situação, a mulher, ela não vê uma saída. Como é que você lidava com isso? O que passava na sua cabeça assim, como eu vou sair? Porque eu sei que essa é a grande pergunta que, quando vai ficando insuportável, você vai fazendo para você mesmo, né? As mulheres costumam fazer. E como é que era? O que você ficava pensando? Eu ficava pensando assim, como sair disso, mas eu não tinha noção do que eu precisava de ajuda. Isso é fundamental. Eu não tinha noção do que eu ia fazer, de como que eu ia fazer para tirar ele daqui de dentro de casa, né? Eu não tinha uma ideia clara do que fazer. Então, essa pessoa que chegou foi um anjo. Assim. Olhou para mim e disse: tem que ser hoje, tem que ser agora, você vai perder seus filhos. Aí eu falei, então. Sim, então é agora. Então, eu sempre pergunto assim: qual é o momento do basta, né? Porque assim, sempre teve vários momentos, né? Sempre teve vários momentos. Mas existe um momento que é aquele momento que a mulher fala: tem que ser agora, é agora, né? Que é como se ela realmente visse que não tem como voltar atrás. E por que eu quero trazer esse ponto para vocês? Porque geralmente as mulheres elas só dão um basta quando toca nos filhos. E esse não deve ser o primeiro, não o seu, né? Mas o primeiro sinal de alerta de uma mulher. Porque essa criança, eu sei que vocês não são culpadas disso, mas elas já estavam em sofrimento há muito tempo. E você está em sofrimento há muito tempo. Então, o que eu quero falar aqui para vocês mulheres, não espere esse momento do basta quando você vê culminante o sofrimento do filho. Porque existem momentos, sinais antes, e você precisa encontrar força agora, né? E eu estou falando para quem vai ouvir esse vídeo e vai falar assim: olha, não espere esse momento do basta, do grande basta, porque ele vai chegar. Só que depois você já vai ter sofrido tanto, né? Vai ser tão sofrido, né? Poderia ser antes, mas eu acho que você também falou uma coisa que é muito importante: você precisava de ajuda. Precisava. E as mulheres, você precisa, mulher, se você está ouvindo hoje, está em dúvida, você precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Mesmo que você não esteja nesse extremo, você precisa de ajuda. Por quê? Porque essa mulher, ela sempre vai pensar que ela pode aguentar um pouco mais, ou algumas mulheres acham que vai conseguir reverter, ou que vai esperar um melhor momento. E pode ser que você não tenha esse melhor momento, né? Sem falar que tem todas as questões da dependência emocional. Sem falar que é muito vergonhoso, né? Contar, às vezes, para a família vai ser vergonhoso. Às vezes você não vai ter o apoio da família, mas sempre vai ter um anjo. O que eu posso dizer na minha experiência, sempre vai ter um anjo. Aquela amiga que você não esperava, aquela pessoa do seu trabalho, uma pessoa que te vê passando alguém na rua, porque alguém já está vendo. Só está esperando você ouvir, falar assim, me ajuda. Eu acredito, você pode pensar que não, mas já tem pessoas vendo, só querendo ouvir você, me ajuda, né?
porque ainda tem muito desse contexto de que briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Realmente, né, é uma questão muito delicada, mas se você falar, não, me ajuda, e tem muitas mulheres que também têm muito medo da pressão, porque se você fala para alguém, a pessoa vai falar assim, sai daí, e aí você ainda não se sente preparada. Então, essa pressão de aí ela vai ter que aguentar duas pressões de uma outra pessoa falando que ela deve sair, e daquele parceiro. Então, é como se ela vivesse duas pressões ao mesmo tempo. Então, também para quem está ouvindo e às vezes não entende, é isso. Porque ela se sente, às vezes, cobrada. Nossa, agora eu tenho que resolver essa situação e ainda não estou preparada. E o outro fala, não, até quando você vai ficar aí? Você tem que sair. Ela está tentando ajudar. Então, você tem que olhar para ela e falar assim, não, eu não vou ter medo de pedir ajuda e eu vou aceitar. Eu vou aceitar que ela fale que eu tenho que mudar, porque é isso que eu preciso ouvir. Eu só não consigo fazer, mas é isso que eu preciso ouvir, né? E muitas vezes a pessoa não quer ter que ter essa segunda pressão da mudança, então ela também evita de falar, tá? Bom, quer acrescentar alguma coisa? Quer dar algum conselho aqui para as mulheres? Quero dizer uma coisa assim, depois da separação, teve essas pessoas maravilhosas, muitas, graças a Deus, como você disse, isso é verdade, tem muita gente que vem, ajuda, apoia, sou muito grata a muitas pessoas que têm estado comigo agora nesse 1 ano de luta por esse divórcio, que está sendo muito difícil, muito difícil. Ele não aceita, as ameaças permanecem, né? Ou eu acabo com você, ou você volta comigo, ou eu acabo com você. Nossa. A palavra dele é sempre essa, 1 ano depois que saiu de casa. Mas eu tive uma outra experiência que eu também quero fazer um alerta. Algumas comunidades de todo tipo, elas também vendem uma ideia de que família é para sempre. E a mulher tem que preservar sua família, a mulher ela é aquela que cuida, a mulher verdadeira, a mulher sábia, a mulher inteligente, a mulher que bem-sucedida como esposa e como mãe é aquela que mantém o seu casamento até o final, custe o que custar. Isso foi muito dolorido para mim, porque muitas pessoas me julgaram mal por causa disso, porque eu priorizei, como você falou, a minha felicidade, a felicidade dos meus filhos, e isso de que o casamento é para sempre, custe o que custar, como você disse, é uma ilusão de algumas pessoas que creem nisso e levam esse discurso adiante, porque, é como você disse, as crianças vão sofrer, a mãe sofre, né? E não tem casamento para sempre numa situação dessa. Não tem, exatamente. Não tem casamento para sempre nessa situação. E o casamento ele não tem que custar sua saúde emocional, nem sua saúde física, nem sua saúde financeira. Por quê? Essas crianças no futuro podem até se revoltar, e aí você vai ser aquela mãe frustrada falando assim, mas eu fiz tudo por você, eu aguentei por você, mas ele vai falar assim, eu não queria isso, eu queria ter paz. Eu só queria ficar eu e você, né? E a mulher, não, mas eu fiquei por causa da estabilidade financeira. Eu fiquei por causa que eu não tinha para onde ir, eu ia ter que voltar para casa da minha mãe, ia ser humilhada. Mas, às vezes, não tem assim o melhor, tem o menos pior. A vida é dura. E, às vezes, não tem o melhor, tem o menos pior. E você, por um tempo, vai ter que optar pelo menos pior para depois ir para o melhor. Então, por isso que aqui eu falei sobre uma questão muito interessante da dependência financeira, que eu falei para ela, do meu propósito aqui é falar para essa mulher que a dependência financeira, ela pode ser um pilar crucial aí para você não conseguir nunca mais se restabelecer. E a mulher ainda ela tem também aquela ideia do príncipe encantado, né? Que vai pagar tudo, né? Que eu vou ficar em casa. Eu não... Se você tem uma estabilidade, se você tem um marido que faz isso para você, tá tudo bem. Não sou contra isso. Mas se você já está num relacionamento que você percebe que é tóxico, então você não tem uma opção. Se você está num relacionamento tóxico, você tem que ter, pelo menos, condições de ter o seu dinheiro para poder falar, se eu quiser hoje sair daqui, eu vou poder sair daqui. Né? Você tem que se resguardar. Agora, imagina a Laura aqui, né?
se ela não tivesse a estabilidade financeira. Como é que foi esse processo a partir daí? Ele saiu, deve ter sido difícil, porque ele saiu de casa, né? Foi. Passei por dificuldade financeira, estou passando ainda, né? Porque fiquei com muitas dívidas. Tá difícil, não tá fácil. Dessa questão financeira tá bem complicada ainda. Como eu falei, o processo de divórcio é ainda muito desgastante. Tem horas que eu me sinto violentada ainda por coisas que eu escuto nessas audiências, me sinto muito injustiçada, demais, demais. Injustiçada, assim, de vítima, parece que eu me tornei, sabe, a vilã. Tem horas que eu me sinto assim. Mas eu creio que estou no caminho certo, né? Eu fiz a coisa certa. Independente dessas dificuldades que ainda estou passando, nada se compara a me sentir bem, a me sentir, né, feliz, a me sentir tranquila. Os meus próprios filhos trazem isso. Mãe, como é bom estar só nós aqui, né? Então, olha, que delícia! Nós estamos felizes, nós estamos... Eu aprendi a dirigir, sabe? Ele falava que eu nunca ia conseguir. Eu tenho dificuldades mesmo, mas eu aprendi. E eles falam, ai, mãe, nós somos tão orgulhosos de você quando você senta nesse carro, que linda, você é linda nesse carro. Então, assim, vale muito a pena a gente batalhar e tem dificuldades, mas a felicidade é muito grande. E vai passar. Eu digo assim, eu penso assim, quando me bate assim, um baixo astral, sabe? Tem doenças que a pessoa está na cama e não sabe se vai sarar. O meu problema não, meu problema tem data para acabar. Ai, que maravilhoso. Ele tem uma data que o juiz vai dizer assim, olha, hoje acabou. Ai, que maravilha. Vocês estão divorciados, está tudo partilhado, está tudo resolvido, e eu vou seguir minha vida livre, independente, sozinha, de uma vez por todas, né? Sem esse tormento mais, vai ter um fim mesmo. E então eu penso nisso sempre que bate uma tristezazinha, sabe? Um cansaço, falando, não, eu tenho data, tenho dia marcado para dizer que chegou ao fim, né? Ai, que maravilha! Eu quero acompanhar. Quando tiver essa data, você me fala, pelo amor de Deus, gente. Gente, olha que coisa interessante. Realmente tem data para acabar. É um processo, não é um processo... Acabou, né? De uma hora para outra. Tem um processo que ela está em luta. A gente acabou nem entrando aqui que ela tem medida protetiva, para vocês terem noção, né? Ela sofre aí com um processo também, né, de divórcio, que ele entrou aí com uma confusão total, né? Tem essas dívidas, gente, que não é fácil para uma pessoa que trabalha, honesta, ter que lidar com tudo isso enquanto não consegue se resolver isso na justiça. Ela é mulher, não vamos se esquecer disso. Ela é uma mulher que está sozinha, entre aspas, que tem agora 2 homens, graças a Deus, que vão crescer aí, né? Mas também não é fácil, né? Tem os seus desafios do autismo. Olha quanta coisa que essa mulher está aqui na nossa frente, ela é realmente uma vitoriosa hoje. E ainda teve coragem de vir aqui compartilhar essa história, né? Merece um livro, já que você já é professora, altas habilidades, tem que ter livro, tem que sair livro. Nossa! Está saindo o meu 4º livro, não sobre essa história, mas possivelmente vai sair essa história de ainda tem livros, olha que maravilha! Sim, já estou no meu 4º livro, enviando para a editora essa semana, mas com certeza a minha história de vida, ela também vai se tornar um livro. Vai se tornar um livro. Então, assim, olha, gente, vai ter data para acabar, né? Você só vai precisar ter coragem. Ela ainda é uma mulher que ainda está nessa luta, ainda não acabou, mas ela já está no recomeço, né? Isso é história de recomeços, né? Essa entrevista de recomeços. Quer deixar mais algum recado? Tem mais alguma coisa que quer falar para essas mulheres? Gente, faça coisas que levante sua autoestima. Isso é muito bom. Procure fazer coisas que você se sinta bem, que você consiga se sentir melhor. Tenta mudar alguma coisa no visual,
vai na padaria, se arrume como se você estivesse indo para uma festa. Eu faço Ah, isso hoje. Eu que nunca saio de maravilha! casa mais de qualquer jeito, sabe? Qualquer lugar que eu vou muito bem vestida, bem arrumada. E procuro levantar sempre cada vez mais a minha autoestima, me sentir bem. E aparentar estar bem também, porque eu estou bem, meu coração está bem, paz, feliz, né? Cuidando de mim, cuidando das minhas crianças. Não deixe esmorecer. Um dia ou Isso, outro a gente cai, mas no dia seguinte tem que estar de pé de novo. tem que estar de pé. E olha, gente, o que ela conta aqui pra gente é que o grande diferencial é a autoestima, né? Você focou na sua autoestima, do autocuidado, focar em você, né? Já é aí autora, já está saindo o 4º livro, não parou. Tá vivendo, né? Tá vivendo. Você pode. Olha, começou a dirigir, né? Uma mulher que vai sempre além. Maravilhosa, fantástico, é isso mesmo. Você é capaz. É a mensagem que a gente vai passar para essas mulheres: olha, vocês são capazes. Vai ter data para acabar, né? É. Somos capazes. Olha, nós nascemos para ser mãe. Eu coloquei isso no livro meu. Nós nascemos para ser mãe e dona de casa, né? E esposas. Mas hoje nós já somos provedoras, hoje nós já somos trabalhadoras, hoje nós já somos um monte de coisa, né? Nós ocupamos Olha, vários espaços, mesmo não sendo o ideal, mas conseguimos chegar tão longe, não pode ser uma situação dessa que vai derrubar a gente. exato. Depois, olha, Laura é um nome fictício, como ela ainda está em estado ainda em processo, para poder ajudá-la, nós não vamos revelar realmente quem é, mas quando tiver tudo isso acabado, você tem que voltar aqui com um dos seus livros, se não for esse, tem que ser um dos seus livros. Por quê? Porque é a história de uma mulher que não parou no autismo, né? De uma pessoa autista, é uma professora, né? Conseguiu ser mãe, mesmo com os medos aí, mãe de 2 filhos, superou um relacionamento aí abusivo, que não era nem tóxico, tá? Era abusivo, realmente, né? Violento, e hoje tem esse maravilhoso recomeço. Olha onde que ela ainda pode chegar, hein, gente? Ai, olha, muito obrigada por ter compartilhado a sua história, tá? E eu espero que esse realmente, não tenho dúvida, que vai ajudar muitas mulheres, tá bom? Espero que sim. Tá bom, um grande beijo. Aí, tchau. Tchau.